Olá, tudo bem? Estamos recebendo hoje no programa Sala de Visita o Dr. Renato Mussoça, filho ilustre de Penápolis. Tudo bem, Dr. Renato? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, Cacau. Obrigado aos telespectadores. Dr. Renato de Almeida Oliveira Mussoça, ele que é professor da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor, é isso? Pós-doutor, parabéns pelo título. Obrigado. Muito estudo, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa sua formação, um especialista em direito, o Dr. Renato, que trabalha no Rio de Janeiro, como eu disse. A gente está aproveitando a oportunidade da presença dele, passando alguns dias de férias aqui na cidade, para falar de um tema bastante atual, que é a reforma trabalhista, né? O Senado aprovou no mês de julho a reforma trabalhista. E aproveitando o seu conhecimento, toda a sua experiência na área, para saber quais os pontos negativos, quais os pontos que não foram tão bons assim. Então, qual a primeira avaliação que você faz da reforma trabalhista? Pois é. Bem, Cacá, inicialmente agradeço a todos os penapolenses e quem mais nos vieram ouvir prestigiar. Em relação à reforma trabalhista, o que eu poderia dizer, ao menos num primeiro momento, é que ela deveria ter sido precedida por outras reformas. O que acontece? Se há uma tentativa de fortalecimento, digamos assim, dos sindicatos e dos entes sindicais, nós teríamos que, antes disso, ter uma reforma sindical no Brasil. Isso foi tentado durante para fazer justiça durante os governos Fernando Henrique e Lula, não conseguiram levar adiante essa questão. Porque os sindicatos, é interesse dos próprios sindicatos, manter a questão da unicidade sindical. Ou seja, só um sindicato representa, no seu caso, por exemplo, jornalista. Você não tem opção. Ser jornalista e trabalhar em Penápolis, certamente, só um sindicato vai representar. Como também seria dos professores ou de qualquer outra profissão. De certa forma, uma tentativa de domínio, né? É, uma tentativa de domínio, e isso vem desde o início da legislação trabalhista, desde a década de 40, né? Se tentou democratizar na Constituição de 88, mas isso foi mantido. Ou seja, o que aconteceu? Se permitiu que alguns sindicatos obtivessem renda sem ter que fazer nenhum tipo de contraprestação ao trabalhador. Esse é o principal problema. Então nós não conseguimos criar uma cultura sindical no Brasil como existe em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, só para citar um exemplo, sindicato é eleito, tem mandato. Se não representou bem os trabalhadores destituem. Em outros países você escolhe para qual sindicato, o sindicato A, B, C, D, qual é mais representativo. No Brasil não existe essa liberdade. Então, para um fortalecimento, se essa reforma viesse após o fortalecimento dos sindicatos, ela seria, em vários aspectos, extremamente positiva. E, na verdade, o fortalecimento do sindicato você aponta como uma abertura maior, é isso? Exato, uma abertura maior pelo seguinte, porque o sindicato tem que conquistar a sua base. Ele tem que conquistar a confiança dos trabalhadores. Isso é um dever do sindicato, né? E é claro que nós temos sindicatos representativos no país, temos sindicatos muito sérios, que dialogam com o governo, com a sociedade, sem sombra de dúvidas. Mas, infelizmente, nós temos que reconhecer, há sindicatos que são, eu não gosto muito dessa palavra, mas infelizmente é necessário utilizar a palavra pelego, né? Sindicatos pelegos, são aqueles que não fazem qualquer tipo de esforço em prol dos trabalhadores. E aí, claro, eles não ganham a confiança dos próprios representados. Ou seja, como se confiar nesse sistema se o trabalhador não pode sequer escolher o próprio sindicato? Nesse sentido, a reforma foi feliz quando acabou com o imposto sindical. Aí foi feliz. Por quê? Porque então o sindicato vai ter que... se me permite a expressão, ele vai ter que cortar um pouco de gordura, malhar bastante para poder conseguir conquistar, né? Conquistar a confiança dos trabalhadores, sim, exatamente. Porque, afinal de contas, o sindicato recebendo, ele recebia até a lei, ainda recebe porque está em período de vacácio legis, mas enfim, recebia um dia de salário dos trabalhadores por mês, todo mês de março, se descontava, acho que todos os trabalhadores da iniciativa privada conhecem bem isso.
E qual a contraprestação do sindicato? Nenhuma. A obrigação do sindicato de apresentar algum tipo de contraprestação? Nenhuma. Isso levou a um desestímulo tremendo nos últimos 30 anos, pelo menos, dos trabalhadores em relação aos sindicatos. Pode ver que na década de 60, 70, ainda os sindicatos tinham alguma representatividade. Hoje, muitas vezes os trabalhadores discutem as suas próprias condições de trabalho na empresa. Ou seja, não parece estranho? Quer dizer, representação dos trabalhadores acaba sendo na empresa e não no sindicato. Então nós precisaríamos ter o fortalecimento do sindicato. Aliás, precisaríamos, não, precisamos. Né? Até para que complemente a reforma, para que ela seja positiva. E falando em positivo, da forma que foi aprovado, qual a sua avaliação? De modo geral, foi mais positivo ou não? Eu sou um pouco pessimista nisso. Então, eu acredito que foi entre 95%, mais ou menos 95% negativo. Na atual conjuntura. Na atual conjuntura, porque não se precedeu a essa reforma sindical e se estabeleceu à larga a possibilidade de acordos individuais entre empregados e empregadores, sobretudo no que diz respeito à jornada de trabalho. E aí nós entramos num terreno perigosíssimo, porque as discussões que eu acompanhei, tanto na Câmara quanto no Senado, falavam assim, não, mas é bom, porque o empregado pode trabalhar 4 horas a mais um dia, por exemplo, e no dia seguinte folgar. Então, trabalhar mais horas por semana e folgar na sexta-feira. Quem garante que vai ser assim? Numa empresa, eu já fui bancário, posso até contar o exemplo. E o banco nem existe mais, era a nossa caixa. Mas nós, por exemplo, nós fazíamos as horas extraordinárias, não recebíamos por isso, ia para o banco de horas. Nunca eu pude escolher um único dia para folgar. Isso era determinado. Falava assim, no dia 25, por exemplo, numa terça-feira, às 2 horas da tarde, falou, você está liberado para ir para sua casa. Fazer o que numa terça-feira à tarde? Depois de já ter ido trabalhar. Sair algumas horas antes. O trabalhador não tem essa liberdade, não tem esse poder de negociar diretamente com o empregador, sobretudo em grandes organizações. Falo aqui de um banco que tinha 22 mil empregados. Aliás, com quem discutir isso? Com o gerente da agência, que também é empregado. É um pouco complicado se estabelecer essa igualdade entre empregado e empregador, porque essa igualdade não existe. Ela não existe no plano fático. Talvez em pequenas empresas, em que há mais contato e familiaridade entre os empregados e os empregadores, isso seja possível. Em grandes organizações... Essa reforma trabalhista defendida e conseguida a aprovação pelo governo federal, por trás disso, é a crise que motivou, uma pressão dos empregadores? Qual o ponto que você vê aí? Um somatório disso tudo, sim. Porque o que ocorre? É claro que existe uma crise econômica, uma recessão que nós estamos vivendo, creio que quase sem precedentes. Nós temos, ao mesmo tempo, um desgaste tremendo da nossa economia e ela não consegue voltar a crescer de forma alguma. Então se tentam saídas. Outros países já tentaram também. Essa via é oferecida, muitas vezes, a reforma trabalhista, como uma possibilidade de crescimento. Nem sempre responde. Outras experiências de outros países não responderam desta forma. Não responderam dessa forma como sendo uma boa saída. Mas é claro, por um lado. Por outro, as empresas estão vivendo um momento difícil. E é preciso manter os empregos. Mais do que manter, é preciso criá-los. Então aí também entra outra questão. Nós temos que discutir urgentemente uma reforma tributária. Porque nós já vivemos épocas, há alguns anos, vamos colocar 10 anos, por exemplo, o desemprego era bem menor. Ou há 5 anos, 15, enfim. E nós estávamos com as mesmas leis trabalhistas que vigoravam até há pouco. Por que o índice de desemprego era menor? Salvo o melhor juízo, chegamos até um período que foi considerado de pleno emprego. Porque a economia estava aquecida e as empresas conseguiam pagar os tributos.
O que pesa mesmo para a empresa são os tributos, sobretudo aqueles da cota patronal do INSS. Aí, então, se tenta, é claro, diminuir os custos. Qualquer empresa vai tentar diminuir os custos, né? Então, há o interesse, claro, do empresariado. Mas eu nem diria que é o determinante, né? Porque já houve outras tentativas e eles não conseguiram também. Ou seja, o ideal seria um pacote, né? Reforma tributária, Sim. reforma trabalhista. E Sim. a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também Sim. da reforma da Previdência. Sim. Então deveria ser um pacote, né? É um pacote como um todo, porque aí o que acontece? Nós conseguimos perceber, pelo menos ao longo desses últimos 20 anos, que poucas vezes os trabalhadores foram chamados à discussão. Empresários foram chamados à discussão. A sociedade também não foi chamada à discussão. A discussão ficou muito centralizada. E isso até atenta contra um princípio da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, porque e o Brasil ratificou essa convenção, que toda política sobre trabalho tem que envolver empregados, empregadores e Estado, porque é um assunto de interesse da sociedade. Então, quer dizer, nós temos que pegar os atores sociais, empregadores, empregados e o Estado. Não foi discutido dessa forma, né? Em muitas ocasiões, empregados não foram ouvidos, em outras, empregadores não foram ouvidos, e na maioria delas, nenhum dos dois acabou sendo ouvido. Esse foi o grande problema. Doutor Renato, então abordando aí os principais pontos da reforma trabalhista, um deles você já adiantou, que é a questão da contribuição sindical. Sim. Deixa de ser obrigatória. Sim, deixa. Eu vejo isso de uma forma positiva. Há colegas que eu sei que vão me criticar por isso, porque existe de fato uma justificativa que seria histórica para a cobrança dessa contribuição. Porque na década de 40, né, e na verdade no final da década de 30, quando começou a ser instituída, porque a CLT só consolidou mesmo em 43 algumas leis que já vinham desde a década de 30. Não havia uma cultura sindical no Brasil. Então era uma forma de se forçar uma cultura sindical. Só que os sindicatos, isso até a Constituição de 88, foi dominado pelo Estado. Os sindicatos eram fiscalizados pelo Estado. Isso ocorreu durante a ditadura da Era Vargas, Estado Novo. Isso ocorreu durante a ditadura militar brasileira também, né? Greve era considerado atentatório à segurança nacional. Ou seja, e por muitos anos isso foi considerado dessa forma, mesmo em governos democráticos. O Getúlio, já na época do governo democrático, Juscelino, o João Goulart, enfim, não houve aliança ou oposição, pelo menos, dos sindicatos com o Estado, coisa que não deve haver nunca, nem aliança nem oposição. O sindicato tem que ser independente. Com relação a férias, seu ponto de vista mais positivo, houve também uma flexibilização, né? Eu acredito que, quanto às férias, houve também uma flexibilização que pode ser considerada positiva se for garantido pelo menos algumas condições mínimas para que o trabalhador livremente exerça o parcelamento das férias, né? Que pode parcelar até 3 vezes. Antes, duas vezes, né? Exato. Antes eram 2 vezes, e se o trabalhador tivesse mais de 50 anos, não podia parcelar. Então agora pode-se parcelar em até 3 vezes, né? Pode-se fracionar as férias. Esse é um ponto que se garantir, por exemplo, algum meio, uma comissão de empresa que seja, para que isso seja discutido com maior liberdade, é algo que pode ser positivo. Pode ser positivo. Vamos ver, o grande problema sempre é verificar a lei saindo ali, quando nós saímos do texto legal, isso vai para apreciação na prática e para avaliação judicial. Aí nós temos que ver como é que o sistema vai funcionar. Se houver uma garantia de liberdade aos empregados para a escolha dos dias de férias, eu acredito que vai ser um ponto positivo. Demissão, como era e o que mudou e a sua visão? Sim. Bom, a demissão poderia se dar sem justa causa, com justa causa, enfim, basicamente dessa forma.
né? Tanto é que nós até classificamos, não há dispensa sem justa causa, quando não existe motivo nem então, tanto o empregado pode pedir demissão, quanto o empregador pode dispensá-lo, sem motivar. O Brasil até chegou a ratificar a Convenção 158 da OIT, mas teve que denunciar logo, porque em todos os países da Europa, todos, sem exceção, e de quase todo mundo, tem que se haver pelo menos uma justificativa de natureza econômica, técnica, o empregado pode ser, não desempenhar direito de suas funções. Isso não chega a constituir justa causa, mas é uma justificativa. O Brasil tem um dos sistemas, reconhecidamente, tinha um dos sistemas mais fáceis de demissão. Por justa causa já é outra questão, tem que se ater à norma. O problema da legislação, da reforma foi que ela modificou o quê? Ela legalizou algo que é no mínimo questionável, que aí é o acordo para demissão. Não que não haja, por exemplo, um direito civil de extrato. Posso alugar uma casa para você, por exemplo, aí você fala, não quero mais alugar a casa, ficar nessa casa, fala, também não desejo alugar, fazemos o extrato, que é o oposto do contrato, convergência de vontade, só que no sentido de desfazer a relação. Pois bem, nesse caso específico, não sei se, por exemplo, reduz-se a verba do FGTS pela metade. Se há um acordo entre empregado e empregador agora, de acordo com a nova lei, já se reduz. A multa sobre o montante do FGTS não será de 40%, e sim de 20%. O empregado não terá direito ao seguro-desemprego, claro, porque ele pediu demissão. Aí é um espaço muito grande para fraudes. Aí alguns justificam da seguinte forma: era uma prática, todo mundo sabe que isso acontece, todo mundo sabe. Mas legalizar a fraude não me parece a melhor solução. Nós podemos imaginar o PDV. O PDV sempre funcionou muito bem como o nosso distrato no direito do trabalho. Essa reforma, essa questão em específico, eu não consigo ver como algo positivo. E abrindo um parêntese aqui para falar entre as questões da reforma trabalhista, a gente citou o fundo de garantia, né? Eu gostaria que você também colocasse a sua opinião sobre o fundo de garantia. É uma questão assim, que o trabalhador ganha e perde ao mesmo tempo. Ganha e perde. O trabalhador o empregador também, porque esses 8%, né, o valor do salário bruto do empregado, são pagos à parte pela empresa, não vem descontado do empregado. Por outro lado, vem para uma conta que é gerida pela Caixa Econômica Federal, né, e que pode ser utilizado como subsídio para construção de moradia, para financiamento de apartamentos e tudo mais. O problema é, aí a reforma trabalhista traz uma maior flexibilidade no momento de o trabalhador poder retirar o dinheiro do FGTS. É algo que pode ser visto positivamente para o trabalhador. Para o Estado, não sei, porque o dinheiro do FGTS financia diversos programas de habitação popular e também diversos programas sociais. Ele é muito mal remunerado, rende-se menos que a poupança. Para o trabalhador, nesse ponto foi vantajoso. Para o Estado, acredito que algumas questões sociais podem acabar sendo afetadas. Podem, mas não de forma grave, imagino. Imagino que não. Para o Estado não haverá uma questão social, digamos, de gravidade que possa merecer alguma consideração maior. Portanto, para o trabalhador, nesse aspecto, é positivo. Eu considero positivo. E você tem conhecimento de alguma defesa, algum movimento forte para melhorar o rendimento desse fundo de garantia? Não, nenhum. Aí não há nenhum tipo de proposta, pelo menos que eu saiba, que objetive melhorar o rendimento do FGTS, né? Aliás, ao contrário, nós temos visto de alguns anos para cá a política de redução no pagamento de juros da poupança até, da poupança.
Do FGTS, então piorou. Até de vez em quando circulam alguns boatos, o governo acabou com o fundo de garantia, aí o pessoal fica em pânico. É uma situação bem difícil de se efetivar aqui no Brasil. Não. O FGTS, no caso, acabar com o FGTS é uma cláusula constitucional pétrea, não tem como retirar. Só se houver uma outra Constituição e não houver essa previsão, uma nova Constituinte. Mas ainda assim seria complicado. O FGTS continua a existir tal como existia, da mesma forma. O que se mudou foi a flexibilização da forma de poder sacar, de poder movimentar a conta, né? O trabalhador, então, digamos, podendo gerir melhor os seus interesses. Nesse aspecto, extremamente positivo também. De vez em quando surge também a ameaça, boatos sobre o fim do 13º salário. Aí, ainda sobre o 13º salário, também tem quem defende que da não existência do 13º salário, mas a sua divisão nos 12 meses. Qual a sua visão? Em primeiro lugar, fim do 13º salário é boato. Isso não ocorreu com a reforma trabalhista e nem tem como ocorrer. Também seria uma supressão da cláusula, de uma cláusula pétrea da Constituição Federal, artigo 7º da Constituição. Agora, é justamente essa questão que motiva a dúvida, que é muito frequente às vezes, mas o trabalhador perde direitos ou não perde? Tudo depende da ótica como se enxerga. Realmente, o pagamento diluído do 13º, por exemplo, ao longo de 12 meses, pode significar a perda do poder de compra. Pode significar a perda do poder de compra. Então, aí seria uma redução de direitos? A rigor, não. Haveria redução dos efeitos. Porque nós não podemos imaginar que uma família que, por exemplo, um trabalhador que receba um salário mínimo, ele vai lá poupar todo mês o seu 13º para chegar ao fim do ano e falar, não, agora eu vou pagar as contas, eu vou dar uma melhorada no carro, na casa, alguma coisa assim. Vai embora que nem percebe, né? Vai embora e nem percebe, ninguém percebe mesmo. Quer dizer, não há perda de direitos, há uma perda do efeito, talvez financeiro, né? Porque isso é importante até para o próprio Estado. Muita gente utiliza para os municípios, particularmente, é importante. Quantas pessoas não se valem do 13º para pagar o IPTU? Eu falo aqui em causa própria. Também faço isso. Então, nós acabamos guardando o 13º para pagar o IPTU. De repente, pode ser que cheguemos aí em janeiro e cadê o dinheiro para pagar? É algo cultural, né? É algo cultural. Então, ele envolve uma mudança de cultura nesse sentido também. É necessário. Ainda sobre a reforma trabalhista, as mudanças com relação à gravidez. Essas foram bastante... A empregada fica grávida, o que muda? O governo se comprometeu, né? Esperamos pelo menos que isso seja cumprido. O governo se comprometeu a editar uma medida provisória para ser aprovada para proibir que tanto a gestante quanto a lactante são situações diferentes. Porque, atualmente, a mulher, a partir do momento que fica grávida, já não pode trabalhar em locais insalubres. Né? Em locais insalubres. E, quando estiver amamentando, também não. Essa questão foi difícil de ser resolvida por um motivo. O seguinte, algumas trabalhadoras alegam que quando ficam grávidas e então têm que se afastar, elas deixam de perceber o adicional de salubridade. Essa é uma questão. Então, o que acontece? Quando, a partir do momento que ela é afastada desse trabalho, já não percebe mais o adicional de insalubridade. E aí também é uma questão cultural. Cultural. Porque nós temos a tendência à monetarização do direito à saúde. A pessoa, às vezes, se preocupa em receber, por exemplo, 20% ali a mais do salário e prefere trabalhar num ambiente que seja insalubre ou seja danoso à saúde. Um ambiente perigoso, adicional de periculosidade também. A pessoa prefere trabalhar num local perigoso e ganhar ali 30% no adicional. Né? Quer dizer,
essa monetarização, é complicado se discutir isso. Também, em um país em que o valor do salário mínimo é de R$ 937 é complicado. Mas foi uma reivindicação das próprias trabalhadoras. Só que nós temos que pensar nesse momento também, não na saúde das trabalhadoras, na qualidade do serviço prestado, mas também temos que pensar nas futuras gerações. Não há justificativa plausível para que a mulher gestante e lactante prejudique a saúde do próprio filho trabalhando em ambientes insalubres, né? Danosos à saúde, que pode provocar até a rigor doenças como câncer. Todos aqueles que trabalhavam com amianto mesmo sofreram muito com isso, com câncer, e os descendentes também, crianças que entraram em contato, enfim. Ou seja, é algo que tem que ser, eu não vejo uma forma de se permitir isso. E que acaba sendo uma bola de neve, né? Porque o custo com a saúde é elevado. É elevadíssimo. E grande parte vai se utilizar do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é financiado também por impostos, né? As empresas acabam perdendo também, porque, afinal de contas, olha... dia não trabalhado, afastado. Dia não trabalhado, afastado. E tem uma questão também, mesmo assim, pode-se imaginar, é simples. Então, vamos dizer assim, numa hipótese, vamos flexibilizar isso, dispensa o trabalhador. Ninguém para pensar também quanto a empresa investe para formar o trabalhador. Tem isso também. Ou seja, existe uma questão social, cultural aí, que é difícil de ser resolvida. Por exemplo, já ouvi até alguns comentários, às vezes grosseiros, né, falando assim, está em greve, então manda todo mundo embora. É ilegal, mas enfim, já ouvi comentários assim, porque é do senso comum, tudo bem, mas vamos analisar racionalmente. Imagine, por exemplo, um banco, você tem 20 mil empregados, vamos mandar 20 mil empregados para votar, no dia seguinte, quem é que vai atender os clientes? Quem é que conhece, quem tem toda a expertise, né, ali do conhecimento de como se opera o sistema do banco? Não dá para fazer isso. A empresa investe nisso. Ou seja, é uma perda para todos os lados. Doutor Renato, e com relação à jornada de trabalho, a reforma trabalhista aí, como você vê? Eu vejo com preocupação essa questão que eu citei até, da questão de, por exemplo, se poder trabalhar horas a mais e no dia seguinte, ou em outro dia, compensar. Por quê? Alguns trabalhos exigem atenção excessiva. Tem alguns trabalhos em que, se você, em algum momento, um único momento, dispersar a atenção, pode ocorrer acidentes gravíssimos, né? Isso é possível que ocorra. Como bancário mesmo, era muito difícil. Eram 6 horas de jornada, mas eram 6 horas bem intensas, eu posso garantir. Não podíamos, até porque o mínimo erro poderia causar um prejuízo tremendo. Além das metas e tudo mais. As metas, a pressão era difícil. Ou seja, muitos colegas, às vezes, por exemplo, estavam no caixa e com aquela pressão toda, né, acabavam perdendo, tinham um controle assim, sumia R$1.000, R$2.000, R$3.000 do caixa, e as próprias trabalhadoras tinham que pagar essa diferença ao empregador, banco. Ou seja, exigia muita atenção. Isso é comprovado. Quanto mais horas se trabalha por dia, mais se cansa, é até um pouco lógico, e menos atenção se começa a prestar. Imagina uma pessoa que trabalha 12 horas, mesmo que seja para folgar em outro dia. Na 12ª hora de trabalho, a pessoa já não tem a mesma concentração. Vamos imaginar isso de um cirurgião. Como ele vai conseguir ali se concentrar, ou de um professor, ou de um advogado, na verdade, ou, por exemplo, de um metalúrgico, que às vezes pode furar a peça. Ou quem trabalha com solventes químicos, isso é terrível. Ou seja, essa questão, eu acredito que estaria melhor garantida se fosse permitido via acordo ou convenção coletiva, pelos sindicatos. Só que essa era a nossa previsão anterior. Isso já era possível mediante acordo ou convenção coletiva, não acordo individual. Qual era a prática? No começo do mês chegava ali um bilhete falando assim, olha, assina aqui, que é para você realizar horas extraordinárias.
Aí falar, eu tinha duas opções. Falar assim, não assino. E receber um aviso prévio como presente. E a segunda opção seria assiná-lo. E aí, a partir do momento que assinasse, e fala assim, não, hoje eu não vou prestar horas extraordinárias porque tem compromisso marcado e tudo mais, possibilitaria ao empregador até demitir por justa causa. Ou seja, não era um sistema bom. Não era. Por isso é que eu falei até da necessidade de uma reforma sindical. Os sindicatos serem mais efetivos quanto a essa cobrança. Agora, colocar essa questão da flexibilização da jornada de trabalho no acordo individual é extremamente temerário. Então, nesse aspecto, eu não consigo verificar algo positivo. Algo positivo, não. Comparando a legislação brasileira do trabalho com outros países, qual que é a sua avaliação? O Brasil ainda está evoluindo, está muito atrás? Não, o Brasil tem uma legislação trabalhista, podemos até dizer que boa. Há, sim, algumas distorções que poderiam ser corrigidas. O país, particularmente, considero que o país que tem a melhor legislação trabalhista do mundo é a Alemanha. A Alemanha tem um sistema trabalhista muito bom. E a Alemanha, por exemplo, foi um dos países que menos flexibilizou o direito do trabalho. É curioso. E a Alemanha é uma potência mundial. A França não flexibilizou o direito trabalhista. E todo mundo sabe como está a situação da França hoje. Por um lado. Itália flexibilizou com a Lei Biagi em 2003. Não houve geração de empregos. Houve decréscimo na renda média do trabalhador italiano. E olha que a reforma foi bem cuidadosa, mais cuidadosa que a brasileira. Por exemplo, se estabelece um número de horas anuais, que é o máximo em que se pode realizar certas coisas, como, por exemplo, terceirização. Existe um número máximo de horas por ano que se pode contratar trabalhadores terceirizados. E sempre se prevê isonomia salarial. Isso também é previsto na Espanha, em Portugal, né? Ou seja, a legislação trabalhista brasileira, muitos falam, fala assim, vocês querem ter uma legislação trabalhista parecida com a dos Estados Unidos? Quem fala isso, sinceramente, até o sistema norte-americano, ele não é do direito escrito, é do sistema da common law, do sistema jurisprudencial, não é como o brasileiro. O sistema alemão no caso, o nosso imitou muito o italiano e o alemão, o francês também, por um bom tempo. Então, a legislação trabalhista, ela estava um pouco defasada, continua um pouco defasada. Adaptações são sempre necessárias. Algo que tem no Código do Trabalho de Portugal e que a reforma trouxe foi interessantíssimo. Direitos de personalidade do trabalhador. Não se havia falado sobre isso ainda no Brasil. Isso é um ponto interessantíssimo, por exemplo, que a reforma trouxe. Mas ela colocou ali de uma forma que vai ser declarada inconstitucional. Porque, e o que seria esse direito de personalidade? Por exemplo, ocorre dano ao trabalhador. Por ofensa, por acidente, dano estético pode ser, né? O acidente de trabalho pode causar tanto a perda de movimentos, ou dano físico, como o próprio dano estético, ou até mesmo a morte, enfim. E se via, por exemplo, existe na reforma trabalhista agora previsões quanto ao assédio, que é algo que deve ser proibido, acho que ninguém discorda disso, tanto na administração pública quanto nas empresas, assédio moral e sexual, né, no caso. Também a questão da honra, né, da pessoa, direito à privacidade, direito à intimidade. Isso foi previsto de uma forma muito interessante na reforma. O problema é que eles condicionavam o seguinte: a indenização máxima deve ser calculada de acordo com o salário. Por isso é que vai ser inconstitucional. Por quê? Vamos dizer que haja um acidente de trabalho na construção civil, que é muito comum, é uma área bastante comum. Se um engenheiro se ferir, ele pode receber até, vamos dizer, 500 mil, pegando com base o salário, como indenização.
Se um pedreiro tiver o mesmo ferimento, seria no máximo 50 mil. E uma pessoa que está na rua, seja pobre, rica, de classe média, branca, não importa. Aí a legislação civil que discute, é o juiz que decide analisando as circunstâncias do caso concreto. Não se pode amarrar o judiciário dessa maneira. O juiz tem que avaliar o caso concreto, porque cada caso é um caso, literalmente. Tem que se verificar as peculiaridades ali envolvidas. E a reforma trabalhista, nesse aspecto, ela quis falar, vamos evitar as indenizações. Aí eu sei qual foi a intenção. Vamos evitar aquele pagamento milionário de indenização que alguns juízes dão. Sim, mas não se pode amarrar o juiz dessa forma. Para isso existem os tribunais, para reformar eventuais exageros. Ou seja, essa alteração trouxe um teto, um limite. Colocou um limite, exato. E um limite que ele certamente vai ser declarado inconstitucional pelo mandamento constitucional da igualdade. E casos, né? Sim, porque, por exemplo, imagine que eu receba 10 vezes um salário superior ao seu, você recebe 10 vezes um salário superior ao meu, e nós estamos envolvidos no mesmo acidente. E nós dois morremos. Como é que a sua família vai receber mais ou menos do que a minha? Isso é o tipo de discriminação proibida, que a Constituição não permite. Ou seja, nesse sentido, ela é manifestamente discriminatória, a reforma trabalhista. E é uma pena. Espero que, caso isso certamente chegará ao Supremo, espero que pelo menos sejam mantidas as questões, as previsões mesmo quanto aos direitos de personalidade do trabalhador, que foi inspirado muito no Código Português e que foi uma grande inovação. Foi uma inovação tão grande quanto o Código Civil de 2002 trazer assim, um rol generoso de direitos de personalidade para todos nós. Né? Nosso código, isso aconteceu quando eu ainda estudava, foi em 2002. Quando eu comecei a estudar, era o Código Civil de 1916, nem se falava sobre isso. Se falava sobre os loucos de todo o gênero e coisas dessa natureza. Doutor Renato, saindo um pouco da reforma trabalhista e abordando agora a questão da previdência social, que é um outro ponto muito importante que o Brasil tem discutido e também tem causado aí preocupação para os trabalhadores. De modo geral, previdência social, como tratar isso, né? Essa questão ela é bastante difícil, ela é bem delicada porque, bom, por exemplo, se nós pegarmos a questão da reforma trabalhista, tal como está posta na Câmara dos Deputados, ela é indefensável. Por exemplo, se exigir que alguém trabalhe contribua por 49 anos para se ter direito à aposentadoria integral, e às vezes pode ser que a aposentadoria integral seja de um salário mínimo, porque essa reforma permite também que a pessoa receba, por exemplo, se ela tiver 25 anos de contribuição, esse é um dos motes da reforma, ela já pode se aposentar, pode, mas ela vai ter direito a 70% do valor do salário a que teria direito. Mas e se for um salário mínimo? Vai ser 70% do salário mínimo, vai se pagar menos que um salário mínimo como renda. Então, isso já é complicado, mas sempre se fala no rombo da Previdência. Esse é um mito que se tem no Brasil. A Previdência não tem rombo. Ela não tem rombo. O problema é o seguinte, contabiliza nas despesas da Previdência questões ligadas à assistência social. Pessoas que nunca contribuíram e que são inválidas ou já são bastante idosas e que, enfim, têm direito a perceber um salário mínimo por mês, um valor do salário mínimo por mês. Até não tem pagamento de 13º, porque é um benefício assistencial, não é aposentadoria. Esse dinheiro tem que vir do Tesouro, é uma política pública, não é o INSS. Seria o dinheiro da saúde, né? Seria o dinheiro, exatamente, dinheiro destinado à saúde e assistência social, porque nós temos aqui um tripé, né, na Seguridade Social. Tem a Previdência Social, aí sim, INSS, a assistência e a saúde. Então nós já temos o gasto com a saúde, que é sempre crescente. Com a assistência também, acaba sendo. Isso vem diretamente do Tesouro.
não pode ser debitado do INSS, porque o INSS ele se destina a quem contribui e tem direito a uma justa aposentadoria. É o mínimo que se pode esperar depois de anos de trabalho. Proteção, e não é só aposentadoria, também auxílio-doença e uma série de outros benefícios da Previdência. Agora, há uma questão que me parece bastante clara também. Daqui a algum tempo, e basta acompanhar as estatísticas do IBGE, nossa população está envelhecendo. Vai haver um momento, e não vai ser daqui tantos anos, vai ser daqui 10, 15 anos, em que nós vamos ter mais aposentados do que trabalhadores da ativa. Ou seja, uma reforma previdenciária necessária? É necessária. E aí, então vamos discutir daqui 10 ou 15 anos? Não, agora. Não vamos esperar o problema acontecer para discutir. Também envolve outras questões, que é a sonegação. A Previdência, isso é um problema muito sério. Recentemente o governo anistiou R$1 trilhão em dívidas que várias empresas, inclusive bancos até, têm com a Previdência Social. Então, querer fazer com que o trabalhador pague essa conta sozinho é um pouco complicado demais. Né? Quer dizer, então, aí existem muitos argumentos que nós poderíamos lançar de boa fé e que nós podemos pegar, até nas discussões políticas que existem no Brasil, nós podemos pegar argumentos de pessoas que defendem a reforma da Previdência, pessoas que são contrárias. E aqui eu falo de todos os espectros ideológicos possíveis. Da extrema esquerda à extrema direita, nós podemos pegar verdades e mentiras em tudo. Fazer essa concertação é que é difícil. É muito difícil porque ela mexe com muitos interesses. Ela mexe com os interesses de trabalhadores, mexe com o interesse de aposentados, pessoas já aposentadas, que estão para aposentar, mexe com o interesse da classe empresarial, mexe com o interesse do Estado. E esse é o pior de todos. Esse é o mais difícil de lidar. Ok, doutor, eu deixo agora espaço para suas considerações finais. Sim. Bem, eu agradeço a audiência, agradeço pelo convite, eu sou muito grato aqui à Câmara dos Vereadores, e estou, claro, sempre à disposição de quem queira debater sobre esse tema, se quiser. Já até dei uma palestra lá bem aqui, mas passo aqui o meu contato, até o meu próprio e-mail, Renato M, de Maria e Souza, que seria o meu Renato M, tudo junto, @direito.ufrj, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ufrj.br, renato@direito.ufrj.br. Escrevam, estamos aí. Está também no Facebook, né? No Facebook, sim, Renato Almeida Souza, pode procurar, adicionar como amigo. A discussão é sempre muito bem-vinda. O diálogo, aliás, é sempre muito bem-vindo. Discussão, se ela for respeitosa, tudo bem. Ok, eu agradeço a sua presença. Eu conversei com o Dr. Renato Mossosa, pós-doutor, professor, filho ilustre de Penápolis. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.